Boa tarde, Fernando. Boa tarde, quem entrou aí também. Boa Lucas, tarde. boa tarde. Estava comentando com a Larissa aqui sobre o jogo final do grupo dela, né? E estava comentando o jogo de carta e tal, né? Tá bom. Bom, então vamos começando, né? Apesar que a aula de hoje também é mais tranquila, mas sempre bom começar na hora, né? Porque melhor acho que acabar na hora do que acabar mais cedo do que ficar, né, no limite, né? Tá bom. Então, boa tarde a todos. A gente está aqui no segunda aula, direcionando o RPG, né? Tá? Então, e hoje a gente vai ver sobre o mundo do game, né? E coletáveis, tá? Parte de itens que você vai scriptando no código, né? Então, gente. Então, o sumário do que a gente vai ver, né? Então, o mundo do game em 2D, né? A gente basicamente muita coisa você faz com timemaps, né? Então o, você vai pintando, né? Certo? Você tem um mapa do mundo e você vai pintando ele de acordo, lógico, com as sprites que você tem e com os timemaps que as ferramentas, concretamente o Unity também fornece, tá? Editor de timemaps, né? A gente vai ver um pouco esse workflow de como se faz isso no Unity. A gente vai ver um package, né, interessante aí que o Unity incorporou a partir da versão 2018, chamada Cine Martini, né? Ah, aqui, Cine, tá errado, não é Cine Martini, né? Ixi, tá tudo errado aqui. Então, é, que é um package que era um third party, mas aí para apoiar a mudança ou controle das câmeras na cena, né? Então, acompanhar o player e efeitos, tá? Então, logicamente, a gente só vai introduzir, porque é um pacote inteiro, né? Então, suite, na verdade, né? Então, mas muito útil para, bom, para 2D a gente vai usar, mas para 3D com certeza, né? E, na verdade, toda vez que a câmera tem que ter mudança na câmera, ou efeitos envolvendo a, a, a visualização do jogo, né? Tá? Então a gente vai ver câmeras virtuais e o cérebro aí do Cine Machine, né? E aí a gente vai ver depois, no final, essa coisa dos coletáveis, tá? Então, que são objetos script, né? Que são objetos não herdados via monobehavior, né? São itens que o designer vai criando para o seu game, né? Tá? É uma maneira de fazer, mas a gente recomenda essa maneira com boa prática de programação em jogos RPG, principalmente, né? Tá? Bom, então, primeiro, time-lapse, né? São para fazer o mundo 2D, né? Lógico, não é a única forma, mas tradicionalmente veio dos consoles pixelados, né? Tá? Então, essa herança, porém, não é porque a tecnologia cresceu que a gente tem que complicar a vida, né? Então, se funcionava bem e funciona bem, né? Para os consoles pixelados, os engines e os softwares de engine para games incorporaram essa tecnologia, na verdade, esse workflow, né? Esse jeito de fazer com telemaps, tá? Então, perdão. Então, no que consiste isso? Você tem esses tijolinhos, os ladrilhos que você tem, né? Exemplo aqui, né? Tem vários tijolinhos, né? Vermelho, amarelo, cinza. Então, como se eu tivesse esses patterns, esses padrões, né? E você vai usando um deles para ir pintando o que você quer, tá? Boa tarde, Lucas, né? Que eu esqueci de falar. Então, esqueci de colocar um boa tarde aqui, geral. E aí, epa. E aí você vai colocando, se você coloca um em cima do outro, né? Ou montando eles, você vai criando ilusão de profundidade, né? Tá? Então, é um jeito primitivo, porém que ficou sedimentado. Logicamente, os jogos 2D
que ganharam direção de arte recentemente, né? Não são assim, porque eles têm uma pegada 2D chapada, 3D chapada, eu diria, né? Aqui não, aqui é um jogo que tradicionalmente veio dos consoles pequenos, né? 64, 128 bits e tal, e aí foi incorporado na tecnologia das engines, tá? Então, os cidadilhos são sprites, né? Tá? Então, você tinha uma folha, um sprite sheet, assim como a gente usou na animação, né? E você fatia essa sprite, essa folha, e aí você vai colocando esses pequenos ladrilhos a gente chama de uma paleta, né? Então, você tem um padrão, que é um reticulado. O reticulado, a gente vai ver que a gente pode configurar esse reticulado. O padrão vai ser reticulado retangular ou quadrado, né? E você vai colocando, vai pintando esse seu mundo a partir dessa paleta que você vai escolhendo cada lajotinha e vai pintando na medida. E o software de edição vai fazendo a concordância né, da, da folhagem, do muro, do piso, das flores e etc. Né? Das cercas. Né? Então, o próprio software vai fazendo a concordância, junção deles. Né? E o designer ou desenvolvedor, então, pode construir vários desses timemaps, né? Para ter, né, camadas. Uma camada é folhagem, outra camada são árvores, outra camada são cenário, né, animais do cenário, pássaros, bois, né, duendes, né. Então, e pode colocar até montanha, né, cenário, landscape, tá? Então é só uma questão de tempo, paciência e, logicamente, design. Então, é uma opção de design, o quanto você quer sofisticar o seu mundo, o quanto você quer tornar o seu mundo, não diria mais bonito de se ver, mas mais legal de se jogar, eu diria sempre assim. Então, quanto você quer que o seu mundo seja mais assim, tenha mais riqueza na hora de você jogar ele, né? Tá? Então, no Unity, tá? Como é que a gente quais ferramentas que o Unity fornece para criar esse tilemap, né? Então, é um sistema, né? Existe um componente tilemap, né? Tá? Que antigamente ele era também um third party, depois ele foi assimilado, então o pessoal que melhor fez isso foi assimilado e já está pré-instalado no Unity, né? Então ele manipula o tile assets, né? Antigamente você tinha que importar muitos tile assets, ainda pode importar, mas agora o Unity tem vários tile assets pré-definidos, né? Para a criação de níveis 2D, né? Então, as operações que requerem essas informações são colocadas diretamente em dois componentes que, na hora que você usa o componente tilemap, né? Componente, também está errado aqui. Nossa, quanto type, né? Na hora que digita, a gente não percebe, mas depois a gente vai ver, né? Então, render de tilemaps, aqui que eu comentei, que ele faz a junção de tiles, né? E os colliders, para você não bater na árvore, para você ser impedido de passar por uma cerca, né? Para você colidir com o seu inimigo, etc. Né? O inimigo acertar você ou perdão, o inimigo não passar o muro também, né, certo? Ou a água, né? Tá? Os colliders. Então, o que são, qual que é o workflow, né? Como é que a gente, em geral, qual que é o ritmo de trabalho que a gente faz, né? No Unity com qual que é o... Então, primeiro você tem que criar um game object, né? Da map para, digamos assim, abrir esse ferramental, né? Todas essas ferramentas disponíveis no Unity. Então, basicamente, você vai criar um grid. Vai ter um game object invisível, que é um grid, né? Que você automaticamente cria, mas pode configurar. A princípio, ele está criado meio quadradinho, né? Com quadradinhos, tá? E aí, você cria uma pasta, normalmente, né? Porque você tem que armazenar os padrões. Então, você vai lá e vai guardar. Então, nessa pasta Asset Styles, né? Você ou você cria ou você gera. Se como materiais, você pode gerar materiais, você vai lá e puxa em algum lugar. Em geral, você trabalha fora, né?
para você não ter muito trabalho de ficar pintando tudo, né? Então você, por exemplo, no GIMP, ou no qualquer software de edição de imagem, você tem essas sprites, você puxa elas, né? E depois pode trabalhar com elas, pode modificá-las, né? Criando prefabs também, tá? Tiles prefabs. Aí você cria um tile palette, certo? Então você vai selecionando quais padrões você quer usar, né? Vai usando e vai fazendo a sua. Quando você tem um monte de tinta, um monte de coisa à sua disposição, você pega alguma só fazer a sua, né? A sua paleta que você vai usar a cada camada que você for criando, né? E aí você vai pintando. Então basicamente você pega as ferramentas que tem no Tile Map, né? No, no ferramental do Unity e vai pintando, né? Escolhe o tipo de pincel que você quer tal e vai pintando com esse negócio aí. E aí, opcionalmente, você põe os colliders para que haja interação das físicas, né? Aqui, né, deixa eu ver se eu coloquei exatamente, no sublinhar seu hiperlink. Se você ainda não pôs o texto no Moodle, mas depois vocês vão clicando aqui e eles vão dando os detalhes, né? É um mundo, né? Como é que a gente fala? Logicamente, poderia explicar um monte aqui, mas essas explicações ficam muito detalhezinho. Melhor vocês, como vocês vão fazer o laboratório, né? Então, a gente só dá o geral aqui, quadro geral, e no laboratório vocês vão seguindo, né? Então, e vai, digamos, se deliciando com esse negócio aí. É bem legal. Na verdade, quem gosta de... Poxa, professor, e dá para você fazer... Perdão. Eu gostaria de fazer mais 3D, né? Então, tudo bem, mas não é só pela ideia do saudosismo, né, pessoal? Mas aqui também, eu só quero dizer que, às vezes, o gameplay, ou até a ideia do jogo, não só o game, mas a ideia do jogo, se você está bem, se você sabe o que você quer fazer, em 2D você testa muito rápido, né? E, digamos assim, já vai dar para saber se funciona ou não. 3D é só uma questão de realismo ou imersão, ou ainda um efeito a mais, tá? Efeitos a mais. Mas se você quer saber assim, se o jogo funciona ou não, em 2D é muito bom. Então, esse jeito de fazer, tanto é que todos os jogos, né? Por exemplo, o Zelda, né? Eles vieram em 2D, né? Então, todos os grandes jogos, né? Não todos, mas muitos grandes jogos, que inspiraram vários outros, né? Vieram em 2D. Então, essa maneira de fazer, não só historicamente, mas é porque o jogo em si, né? Não só o game, mas a ideia do jogo, às vezes em 2D você, né, testa tudo ou vê se funciona ou não, e depois você vai entregando mais ou tecnologias, né? E, na verdade, técnicas, né? Tá? Não só tecnologias, mas técnicas para você criar mais realismo. E também eu quero dizer assim, né? Às vezes você faz muito realismo ou muita... na outra matéria que eu estou dando para engenharia, por exemplo, o pessoal fez uma animação, né? Tudo bem, ficou legal, tal, né? Mas uma animação de jogo usando o Unity, mas era para usar o Blender e acabaram usando o Unity. Acho que um aluno fez matéria comigo, né? Ou na computação e acabou usando o Unity em vez do Blender. Mas esqueceu vários detalhes. Eu não quis comentar porque como para os outros a gente não deu essa tecnologia, né? Eu tinha falado mais do Blender na aula, aí o pessoal usou Unity e não ficou ruim, não ficou ruim, né? Ficou bom, né? Mas faltam vários detalhes. Mesmo numa animação, né? Quando a gente está no realismo, etc., pode ser que fique, digamos assim, bem legal, vários movimentos, mas os movimentos ficam incompletos ou até estranhos. Por quê, né? Porque a animação 3D dá um trabalhaço, né? Para você parecer bem, né? E na 2D não, basta as sprites estarem bem configuradas, elas ficam bem legais, tá? Então, eu quero dizer, às vezes, né, um jogo ou algum efeito que você quer fazer, né, em 2D fica bem melhor, com menos esforço, e em 3D precisa camelar muito para parecer pelo menos razoável, tá? Então, e o jogo não é diferente, né? O jogo não é diferente. Por isso que eu, antigamente eu dava 3D também nesse curso, mas eu percebi que era too much, era demais
principalmente porque a gente quer focar na programação e na ideia geral de que é programar em componentes, né? Tá? Então, fechando esse comentário aqui, com esse workflow aqui, as pessoas pintam e bordam, eu diria, né? Então, e fazer coisa muito legal, né? E trabalhando com uma ideia importante, que é a partir de padrões definidos em grid, você fazer. A carta é um pouco isso. Só que carta é o universo que você tem que fazer a carta, e a carta tem que ter muita informação. No Telemap, não. No Telemap você vai fazendo, pintando mesmo, né? É um paint mesmo, tá? É um trabalho artístico de pintar com o padrão que você vai escolhendo, né? E ficam e super legal. Só que, só para justificar aqui, é um mundo à parte. Você tem que trabalhar, digamos assim, tem que exercitar para fazer as coisas. Se quer fazer bem feito, é um mundo à parte, né? Tá? Eu só fiz isso aqui, poderia deixei vários links aqui para vocês curiosos, querendo estudar um pouquinho mais, mas concretamente depois que forem fazer, né? Pode tirar dúvida aí, né? Bom, então, por exemplo, né, então aqui estão as ferramentas para pintar, né, tá? Então tem seleção, movimentação, tem o tipo de pincel, preencher com o que você quer preencher cada casinha, né? O picador, né, o conta-gotas, a borrachinha e o outro preenchedor com aqui é a caixa inteira e aqui preencher com linha, né, tá? Então, aqui estão as teclas shortcut, né, tá? Quando se usa brush, assim, tem um comando para quando você está fazendo. Depois, mesma coisa aqui, só um detalhe, né? E aqui, só que toda vez que eu estou pintando, esse conceito, né? O conceito de layer existe, mas existe um conceito específico, né? Que o conceito de layer, no meu, quando eu estou na ideia do tilemap, né? Porque lembrar que a gente criou uma pasta, né? Tem que criar uma pasta com os assets de tiles, né? Assets, tiles, né? Ou tilemap, se não me engano. Então, aí você, quando você está pintando, você tem que ativar qual a camada que você está, qual a tilemap que você está pintando. Não vou nem chamar camada, vou dizer que é a tilemap que você está pintando. Então, a sua tilemap, né? É uma, é uma outra entidade, eu diria, né? Lembra aquela entidade componente? É outra entidade, né? Então, você ativa qual a tilemap que você está usando, né? E aí, nessa tilemap ativa, aí você vai pintando, tá? Usando as ferramentas aqui, né? Que você vai pegando aqui do editor, do Unity, e você vai pintando. Por exemplo, aqui, né? Ele está pintando, né? Como eu falei, ele faz a junção, né? A concordância aí, né? Então, ele vai pintando os... Perdão, aqui é os exemplos padrões. Aí você vai ter que escolher algum deles, mas, logicamente, ele vai juntando tudo aí, né? Então, para você pintar o canto, né? A virada, para você pintar um detalhezinho mais com borda redonda, né? E etc, né? Tá? Então, o lugar branco aqui, né? Lugar de passagem. Então, esse aqui é um exemplo. E, se eu não me engano, esse aqui é um pré-definido do Unity, tá? Esse aqui eu devo ter pego do próprio manual do Unity, né? Então, aqui é o que a gente, por exemplo, é o que a gente vai fazer, vocês vão fazer é o que vocês estão fazendo. Eu não sei se vocês estão fazendo já No ou não. laboratório? Eu já pedi para fazer isso? Ou não? Ainda não, foi só o personagem andando no universo ali, ainda não tem o mapa, não. Acho que Ah, é no próximo, né? então, isso é uma sugestão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Esse aqui é o exemplo que eu tinha, né, tá? Então, o nosso personagemzinho com as animações dele, aí, né, você põe os arbustos, né, algumas pedras, né, e outras faixas diferentes aqui, a gente vai, né? Então, aqui nesse caso aqui eu tenho, né, nesse exemplo básico eu tenho o piso, né, que é o azul, né, tá? Na verdade, tem o piso cenário branco ou sem nada. Depois, a grama, né, tá? Depois, aqui as terras, certo? O lugar de terra. E aqui eu tenho arbustos, tá? Alguns tipos de pedras diferentes e meu caractere, né? Então, eu tenho no mínimo três camadas aí diferentes de entidades diferentes, né?
Poderia ter mais, mas no caso aí, acho que por nosso jogozinho básico estão as três necessárias, né? Tá? E aí, tem também água, né? Mas água eu não pus, acho que tá mais no canto aqui, se teria mais no canto, mais aqui embaixo, tá? Aí. Então, o que que é importante quando você... Importante não digo, mas aí, né, é uma questão de herança, na verdade, é uma questão de os consoles, né, 64 bits e tal, né? Eles criaram um jeito da câmera, né? E um jeito do player andar no mundo e, e uma interação ou uma sensação de mundo que por que que ficou tão boa, né? Porque foi um trabalho, né? Um trabalho assim de estudo em relação à percepção. Na verdade, eu diria que é uma questão de você saber o que você está fazendo. Então, eles criaram uma relação de aspecto e uma modo de ver o mundo, né? Que não tem nada, não é que não tem nada a ver. Ele não é uma coisa de desenho, cartoon, não é uma coisa de inscrição de caverna, não são, né? Não são coisas egípcias, não são, né? Que é 2D também. Não são não são rabiscos de draft para animações atuais, não são. Então, são o quê? São jeitos de ver o mundo 2D de um game 2D que as pessoas jogam, né? E, na verdade, elas entendem o que estão fazendo. É um jeito legível e inteligível de interagir e ficar legal. Então, ô, professor, mas hoje em dia, será que não dá para fazer uma coisa mais sofisticada, já que agora a câmera e etc, tal, né? Poder pode, mas eu diria assim que é difícil ralar com esse pessoal que trabalhou durante 20 anos sem ter GPU, né? GPU e monitores ponto quântico, né? Que eles com pouco recurso fizeram jogos que eram muito prazerosos e as pessoas entendiam o que estavam jogando, né? Então, tipo Chrono Trigger, né? Então, é, aí, né, pessoal, desse jeito aí, o jeito de acertar a câmera no mundo 2D, essa visualização, não é um retrocesso, não é? É apenas um reconhecimento que esse trabalho desse pessoal foi muito bem feito, ficou legal, e mais do que isso, né, pessoal, não é só moda, acho que o mundo 2D de lidar com um jogo 2D, né? Lógico, que se reconhece claramente 2D, né? Chapado e tal, tem outra percepção, tá? Então, ou tem outra relação percepção-design, né? Então, quando a gente essa tecnologia que as engines têm, no fundo acerta o jeito de fazer o jogo como se fosse um console antigo, tá? Então, de novo, não é só uma questão de compatibilidade, não é uma questão de compatibilidade, é uma questão de reconhecer que de fato aquilo fica bom, né? Fica bom, né? Então, por isso que a gente vai falar disso aqui, e parece meio assim demodé, mas não é não. Eu diria assim que é um reconhecimento de que isso funciona bem, né? Tá? Para qualquer Professor, para qualquer qualidade e não, qualquer jogo não digo, mas para os jogos normalmente a gente quer fazer. Pode falar. se em vez de eu usar um desenhão grande de todo o mapa, eu colocar as tilemaps, o desempenho pro processamento, renderização ali do jogo fica melhor? Ah, sim, com certeza ele tem esse lado também, eficiência, frente energética, tá? Então, logicamente fica melhor, mas a bateria dura bastante, tá? A bateria dura bastante, porque a GPU digamos assim, ela se esforça menos, né? Mas sabe que não é tanto, né? É Lucas, né, que tá falando? Não. Ô, Fernando. Oh, Fernando, tá. Então, Fernando, então, eu diria que tem a ver com desempenho, mas hoje em dia, né, acho que até a bateria tem melhor desempenho. Eu diria, é muito reconhecimento mesmo de que assim funciona bem e eu não preciso me esgoelar tanto
para fazer uma coisa que, no fundo, não faz muita diferença, ou, na verdade, não faz quase diferença para esse tipo de jogo, tá? Então, no fundo, é um pouco reconhecimento de que o estado da arte que o pessoal criou, né, para o mundo 2D pixelado, para esses, né, consolezinhos pequenos, portáteis, é muito bom, tá? É muito bom, né? Então logicamente, a imagem pode ficar melhor, consumir mais bateria, tá? Mas aqui no fundo, com o telemap, fica muito legal, né? Fica super funcional e é um jogo muito legal, tá? Então, eu quero dizer isso para você. Então, vocês vão fazer um jogo bem legal. Já o laboratório é interessante, mas os jogos que eu vi que o pessoal fez ficaram muito legais, tá? Ok? Então, acho que a prática, nada mais do que a realidade, do que para dizer, caramba, como fica legal esse negócio, né? Tá? Então, se sai coisas legais, é porque é legal, né? Entende? Não é só porque a turma X, nossa, esse pessoal era muito bom em 2D e tal, né? Por que eu me rendi a isso, né? 2 vezes que eu dei na outra matéria, 2 ou 3, né? O pessoal quis fazer projeto final de jogo 2D, né? Aí eu falei, caramba, será que isso vai ser bom? A matéria era 3D, né? E os jogos de 2D, em 2 casos, né, de 3 anos seguidos, ficaram melhores do que o 3D. Eu falei assim, caramba, né? Aí eu fiquei pensando nesse negócio aí, na verdade eu acho que é o seguinte, né? Não é fácil para quem não tem um design aprimorado fazer uma coisa que fique boa, bonita e jogável em 3D, tá? Mas como o nosso ambiente é engenharia 3D, a gente dá aula com ela em 3D né, em um momento aí. Mas para os fundamentos e para jogabilidade e para ficar bonito, né? 2D é bem melhor, tá? É assim de cara, né? Digamos assim. E tem gente que depois se especializa e fica super bom nesse negócio aqui, porque inclusive celular, por exemplo, é muito 2D, tá? Tá bom? Bom, então deixa eu só depois desse preâmbulo longo aqui, mas acho interessante falar dessas coisas, porque defendendo um pouco que de fato 2D para quem quer os fundamentos, né? É bem interessante, tá? Então, aqui, ó. É, essa é a conta, tá, pessoal? Então, a resolução vertical, né? Ou, na verdade, o tamanho da câmera, que é o que a gente tem que acertar, né? Senão, no fundo, é o seguinte: senão você tem uma tela muito grande e o seu jogo e o seu personagem tá, fica perdido no meio de uma coisa muito grande. Então, para 2D, é importante você restringir o tamanho do negócio aí para você focar legal onde você quer jogar, né? Tá? Onde você quer que o seu player interaja, tá bom? Então, o tamanho da câmera, né? Você tem a resolução vertical da sua tela, do seu monitor, do seu tablet, do seu celular, tá? E aí você tem uma coisa chamada PPU, que é um dado, né? É um dado, eu vou mostrar aqui. Então, metade da resolução vertical dividido pelo PPU é o nosso camera size. Então, vamos exemplificar aqui, tá? Telas antigas, né? Tinha 960 na horizontal por 640 na vertical, tá? Pixels. Aí eu faço meu PPU 64, né? Por quê? Porque eu vou dividir em 10 faixinhas de 64. Então, no fundo, eu pego a resolução vertical e divido em 10. 5 fica para cima, 5 fica para baixo, né? Então, 640 por 10 me deu 64, né? Então, se eu tenho, né, resolução vertical 640 dividido por 64, dá 10, metade disso é 5. Então, o camera size é 5. Então, esse é o tamanho bom. No fundo, é o que eu queria que o pessoal, né, sempre tenta trabalhar isso, né? Que o tamanho da câmera, né, para lembrar que a gente usa nos sprites, né, sprite 32 por 32, tá? Então, professor, eu não posso fazer com mais densidade? Poder você pode, mas como eu falei, né, você tem que fazer uma resolução entre compromisso entre o que você quer ver, o que você quer enquadrar na sua câmera e o que você quer ter para o seu player, para o seu jogo reagir, né? Então, esse é um fator, um jeitão de fazer legal. Então, tamanho de câmera 5, né? Nessa ideia dessas unidades aqui, exemplo, né? É um padrão que veio da Nintendo, vamos falar, cara, né? Veio da Nintendo, né?
E é a chefe desse negócio aí, tá? É a carro-chefe de todo mundo, né? Quem ensinou todo mundo a fazer as coisas em 2D foi a Nintendo, né? Tá? Então, PPU 64, né? Então da onde veio essa continha, né? Da Nintendo, tá, pessoal? Então, eu vou falar, cara. Pessoal, sabe o que acontece, né? Vocês podem procurar. Nintendo não revela as coisas. Porque eles sabem que sempre eles fizeram, todo mundo copiou depois, né? Então sempre não tem workshop, não tem, então sempre foi assim, o pessoal que trabalhou com eles saiu, tal, então várias coisas que a Nintendo faz, estão assim por aí, não é porque eles divulgam não, como eles sabem que o pessoal vai copiar, copiou, tal, né? Eles fazem e escondem o jogo, tá? Mas alguma hora alguém sai, alguém trabalhou com eles, tal, né? Então aparece. Então, mas de novo, quem que inventou esse negócio aqui? A Nintendo, tá? Bom, vamos lá. O que é o Cinematinho, né? Então, a gente falou do que até agora, né? Falou das tilemap, de pintar, de usar e o tamanho da câmera, né? Certo? Para um jogo 2D. Padrão. Agora a gente vai falar de como a gente vai trabalhar na verdade, como é que o Unity incorporou uma ferramenta, um package, né? Para você fazer um ajuste de câmera, né? Várias câmeras, né? Controle de várias câmeras dentro do ambiente Unity, né? Da Cine Machine, tá? Então, é uma switch, tá? Para câmeras, cinemática das câmeras, né? Então, há vários. Quem ganhou esses vários Oscars, quem gerou esses vários Oscars foi o Steven Spielberg, né? Junto com o Lucas, George Lucas. Então, esses dois caras aí, né? Geraram um monte de Oscars técnicos, né? Efeito, coisa de câmera, né? Por quê? Porque eles que revolucionaram a coisa do efeito especial com o computador, né? Então, a cinemática das câmeras e as cortes entre as cenas, né? Tá bom? Então, o Cine Machine basicamente seria o pessoal de filmagem, né? Especialista em diretor de cena, diretor de imagem, diretor de câmera, né? Diretor de som, não, mas esses três aí, o staff que trabalhava com eles pegou a expertise desse pessoal e fez esse switch aí. Você imagina, pode automatizar todos os tipos de movimento, todos. De fato, a gente não vai tratar disso. Se vocês procurarem na internet, tem um monte de... Foi nesse jogo? Acho que foi aqui que alguém fez uma, um texto subindo, eu falei que dá para fazer do Star Wars, tá, né? Dá para fazer voando assim. Pode ser por efeito dos canvas e pode ser por efeito das câmeras. A animação pode ser tanto pelo objeto ou pode ser a câmera, né? Depende do referencial, né? Blend, mistura, né? De imagens, cenas de corte, tá? E automatizar os comportamentos complexos, essa junção das duas coisas, né? Ou criar outros, né? Tá? Complexo. Né? Em nosso game, vamos usar o Cine Machine para track automático. Então, quando ele vai andando pelo mapa, né? Então, se você não tem um controle de câmera, facilmente seu player, seu mundo é grande, né? Então, na customização, eu vou pedir, né, pessoal, que vocês façam mais e que o mundo cresça. Acho que eu vou dar dois mundos, né? Duas telas aí. Acho que duas telas. E vocês vão ter que criar mais, né? Mais telas. Então, se você não faz um controle de câmera, você começa a andar e some do mundo, né? Então, você tem que fazer a sua câmera seguir o player, né? Tá? Track automático. Se a Machine está no Asset Store do Unity, então está lá, mas agora você se instala pelo Package, tá? Package Manager. Né? Então, e significa que as anteriores não funcionam? Pode ser que não, tá? Pode ser que agora só funcione pelo Package mesmo. Versões anteriores ainda pode usar, certo? Mas sim, exatamente. Então, pode ser que as coisas que estão na Asset Store não estejam descontinuadas, mas provavelmente coisas que vocês ferramentas sofisticadas ou que eram sofisticadas antes, pode ser que não funcionem atualmente, tá? Que coisa muito sofisticada numa época, não é que ela não deixou de ser sofisticada, mas é que aí entram outras coisas também sofisticadas que começam a conflitar. Então,
É duro isso, mas o cara trabalhou um monte, fez um código, fez uma coisa bem legal lá, aí funcionava super redondo. Aí quando traz para uma versão mais nova, acho que no básico funciona, mas aí quando o jogo vai crescendo, começa a travar, por quê? Porque começa a entrar outros componentes também sofisticados, e começa a dar conflito, tá? Então, por isso que acho que é mais recomendável, sempre recomendo isso, né? Instalar uma versão mais estável, usa o package, e aí, vendo como funciona numa outra versão, você pode ir scriptando e adaptando, né? Porque se você importa essas coisas mais antigas, na hora funciona. Depois, quando junta com outras coisas, começa a não funcionar, começa a travar, tá? Dá erro de runtime, né? Runtime erro. Vamos lá. Então, o que é o virtual, né? Machine virtual e a câmera brain. Ou câmera virtual, né? E a câmera brain. Então, Cinema Machine virtual, né? CMVCAM, câmera virtual, no fundo é um cinegrafista. Então, o cinegrafista tem uma câmera. Só que é o seguinte, né? Deixa eu ler tudo aqui, ver se eu não estou errando o que eu vou falar. Esse cinegrafista controla a posição e as configurações da lente do painel de main camera, certo? O cinegrafista é o cara que opera, né, a câmera, né? Mas não é realmente uma câmera. Uma câmera virtual pode ser pensada como um controlador suave que se dirige à câmera principal e diz a ela como mover-se, certo? Então, não é bem um câmera, um cinegrafista, não é bem um cameraman, né, tá? Mas, ou ele seria, assim, um ajudante e tal, né? Mas ele está atrelado a uma câmera, né? Então, tem muitos efeitos, muitos, né? Quem é da área de filmagem ou de fotografia sabe, né? Que existe uma enorme diferença de quem sabe mexer ou quem recursos que você pode tirar, né? Do obturador, do fotômetro, da lente, da iluminação externa que você põe, dessas coisas juntas, do ângulo, né? Então, um monte, é infindável, né? Então, essa expertise é essa aí, tá? Ok? É o câmera CM, né? E aí, você pode definir um alvo para essa câmera virtual, seguir, é o nosso caso, né? E mover a câmera virtual ao longo de um caminho e mesclar. Por exemplo, você pode ter um caminho padrão e depois ter um caminho auxiliar, ou até outro caminho dois, né? Você pode fazer essa escolha aí, tá? Via script, por exemplo. E o Cine Machine Brain, né? Então, aí é o diretor de cena, né? Diretor de câmera, né? É o elo entre a câmera e as câmeras virtuais em uma cena. Então, você tem várias câmeras, cada câmera virtual é controlada por um cinegrafista, né? Certo? Cinegrafista virtual, né? E o Cine Machine Brain é que vai fazendo esse controle, quem entra, né? Quando entra e como é que interfaceia com outras, para fazer um fade in, fade out, né? Certo? Um efeito de mistura de câmeras, tá? Como é que as câmeras virtuais são ativas e desativadas na minha cena, certo? Então, ele controla também os cortes. Então, você pode fazer corte, né? Você pode... não, então agora vira para a direita. Focaliza né? Focaliza nele, focaliza nela, focaliza na bola, focaliza no bastão, focaliza no inimigo, né? Focaliza no choro da criança, tá, né? Certo? Em runtime, né? Então, como é que são esses dois jeitos? Como é que é o jeito principal de controlar como é que o Camera Brain controla? O Camera Brain controla principalmente pela prioridade. Então vamos lá. A maneira básica do Cine Machine Brain controlar a exibição das câmeras virtuais é pela priority, né? Então, você no inspector de uma câmera virtual aparece o número de prioridade, que não é camada, é só um número, né? Quanto maior for esse número, maior for a prioridade, tá? Então, por exemplo, né? Eu tenho uma cena aqui, tá meio uma câmera que está escondendo, mas eu tenho uma personagem feminina, né? Granny, e outro personagem aqui, Josh, estão assistindo televisão, né? E eles estão numa cena longínqua, né? Por cima, tá? A câmera por cima. Eu tenho um foco de uma outra câmera virtual na Granny aqui, tá? Acho que é a avó dele, né? E, é, e eu foco nele, né, no netinho, tá?
Então, aí, essa cena conjunta, a prioridade é 10, né? Por exemplo, a câmera virtual na cena conjunta é 10, a câmera focando, olhando de frente para a Granny é prioridade 2, né? Então, quem que tem maior prioridade? A 10, tá? O número maior é a maior prioridade. E o Josh é a menor prioridade, que é a prioridade 1. Então, mas você vai alternando a prioridade, ou quem está ativo, né? E aí você vai controlando o câmera Brain, né? Tá? Cinema Machine Brain controla quem que aparece na cena, tá? Através da prioridade. Esse é um jeito de controlar. Ou você pode controlar pelo timeline. Timeline é como faz os sistemas de animação, tá? Sistemas de animação, Machine Machine, tem um timeline, né? Uma escala, e eu vou posicionando, assim como eu faço com os filmes, com edição de filmes, eu vou posicionando as câmeras, né? São as cutscenes, as cenas de corte, né? Tá? Então, ele ativa, desativa e combina as câmeras virtuais. Na timeline, a Machine pode combinar game objects, então, diferentes, como é o caso aí da Granny e do Josh, dos dois juntos, ou da televisão. Você podia ter uma câmera voltada, um programa de televisão ser assistido, né? Então, interagir na cena, tá? Além do tempo, sobrepõe decisões, por exemplo, você poderia ter aqui tem uma sobreposição, né? Tem coisas controladas por script ou no inspector pela camera brain, e você na montagem, lógico, na sua edição, você pode ir editando o seu filme, né? Seu jogo filme, como se fosse um vídeo, né? Tá? De fato, para vocês, quem mexe com edição de vídeo brinca com essas coisas como se estivesse fazendo um vídeo. Na verdade, está fazendo um vídeo no jogo, né? Tá? Quando a tempo termina, o controle retorna ao Machine Brain, que escolhe a câmera virtual. Então, basicamente tem a câmera Cinema Machine Brain, né? Controlando por baixo. E aí o timeline entra por cima, tá? Sobrepõe e se eu não me engano, ela ganha, né? Porque o diretor de cena, vamos falar claro, né? Eu já trabalhei, não sei se eu comentei isso, mas eu trabalhei com a Globo, né? 2 vezes. Trabalhei no jogo do Corinthians e trabalhei com eles na Fórmula 1, né? Então, o diretor de câmera, por exemplo, no jogo do Corinthians, nos dois casos é diferente, tá? Mas eu vou falar mais do jogo do Corinthians que eu acompanhei mais de perto esse negócio aí. Então, é um caminhãozão, tem diretor do caminhão, diretor de cena, né? Diretor de cena, ou diretor de câmeras, diretor geral de câmeras, tá lá no caminhão, né? São 3 diretores, tá? Um diretor de cenas, todas as, né? Quantas são na Globo, no jogo do Corinthians? 23 câmeras, tá? São 23 câmeras mens, 3 fileiras de diretor. Cada câmera, então, cada câmera, né? Tem um cinegrafista, tá? Deixa eu botar aqui. Cada câmera tem um operador lá, tá? Cada câmera tem um cinegrafista que está lá controlando a lente, tá bom? Lente, né? Posição, né? Ok. Depois, cada câmera tem também o seu referente no caminhão que fala, tá longe, né? Não sei se o cara controla sozinho, mas basicamente é um. Então você tem um cinegrafista lá no campo, tem um cara num painelzinho vendo a tela dele lá para ver se a cor tá boa, a iluminação tá boa, tá chegando, então controlando lá. Em cima dele tem o diretor de câmera. O diretor de câmera é que faz o Machine Brain, ele fica lá. Então, câmera 3, né? Focaliza no técnico, focaliza na bola, focaliza no juiz, não sei o que, na torcida, tá? Então, isso é o diretor de cena. Isso no caso da televisão. Agora, né, pessoal? Quando você faz um tape, né? Um tape, depois vem o cara que corta tudo, por exemplo, vai passar os melhores momentos do jogo que for, né? Esse cara manda em tudo isso, por exemplo, porque uma vez que está gravado as coisas, ele corta tudo e o pessoal na hora lá fez várias coisas, mas o cara pode editar de tal forma que ele pode fazer uma edição, né? Então, um gol, uma coisa que não foi gol, vira gol. Se o cara quiser fazer, faz, né? Tá? Ou seja, o timeline,
ele tem maior prioridade, porque o priority é a cena de corte depois. Depois que você fez ao vivo tudo, né? Tinha lá o operador de câmera, tinha o operador de cinegrafista, tinha o controlador de câmera lá no caminhão e tem o diretor de câmeras e tal. Depois, quando fazer a edição do vídeo, tem um outro cara que ele controla tudo, porque já tudo gravado e dá certo. Então, por isso que o timeline, né? Ele está acima de todos, porque uma coisa é tempo real e aqui é na hora de eu fazer a edição final, eu posso fazer e eu mando em tudo, certo? Então, isso aqui respeita como é na vida real, tá? Tudo bem? E na Fórmula 1 é uma loucura. A Fórmula 1, não, perdão, só complementar, né? No jogo do Corinthians é só a Globo, né? Na Fórmula 1, a emissora não controla, né? Quem controla, no caso do atual, são ingleses, né? Agora são americanos, mas é uma empresa inglesa que controla todas as emissoras e todas as rádios, tudo, né? E em cima deles tem um staff americano agora, mas até quando eu trabalhei, em 2018, 19, 18, né? E com eles, era só ingleses, tá? Agora são americanos. Trabalhei interlados com eles. Então, a emissora também não tem o controle total. Quem tem um cara em cima deles que ainda controla a edição final, né? Tá? Imagens, no final. Bom, então, não sei por que eu estava falando disso. Assim, agora, vamos voltar, né? Vamos voltar por... Tudo isso é o geral do Seed Machine, né? E agora vamos voltar para o nosso jogo. O que a gente vai fazer no jogo, né, pessoal? A gente vai trabalhar no coisa chamada Dead Zone. O que é o Dead Zone? Então, se você segue sempre, né? Sempre segue o seu jogador, fica ruim. Olha o efeito que está dando aqui para vocês, tá? Se todo movimento do meu jogador aí, do meu player, você segue, né? Fica meio doido. Então, digamos assim, né? Quando o jogador está olhando e mexendo um pouquinho assim, você não segue ele. Você segue ele quando ele se movimenta mais, tá? Então, por quê? Para a câmera ficar... no fundo, né? Quem já filmou casamento ou o que for, né? E fica ou uma festinha e tal, né? E fica toda hora, né, mexendo, a pessoa que está vendo tem dor de cabeça. Por que que acontece isso, pessoal? Por que quando você filma mexendo em tudo, acompanhando tudo, por que dá dor de cabeça, pessoal? Por que que acontece esse efeito no quem está assistindo um vídeo que acompanha tudo direto, hein? O que está acontecendo aí, pessoal? Se vocês sabem. Já deve ter acontecido com vocês, né? Que defeito que acontece? É um efeito, mas que no fundo é um defeito. Ninguém sabe? Ninguém fez isso? Ninguém viu o vídeo que mexe muito? Não? Então, bom, então sorte de vocês. Mas é o seguinte, pessoal, a gente tem que ter um tempo de acomodação, senão a gente não consegue pensar. Se a gente tem que ficar percorrendo toda hora a coisa movimentando demais, é como se estivesse doente, né? Quando terremoto, né? Por que terremoto é tão estranho, né? Terremoto é estranho porque mexe o chão, né? E quando começa a mexer o chão, mexe tudo. Então dá uma sensação horrível na pessoa, porque mexe tudo de uma vez, tá? Então não pode mexer tudo de uma vez. Por exemplo, meu quarto aqui, né? Então, graças a Deus, meu quarto tá parado, né? E só eu tô mexendo. Então, se a câmera, né, essa câmera do notebook, tivesse acompanhando todas as coisas que eu faço, você estaria com dor de cabeça agora. Você vê 3 minutos de filme e já tem dor de cabeça, tá? Porque a gente não pode mudar tudo ao mesmo tempo. Não pode, tá? Tá? Então, olha só. Você faz esse conceito de dead zone. O que é o dead zone? Então, você cria ao redor do player uma região que a câmera não se mexe. Então, o player mexe, sacode o que for, mas a câmera fica fixa. Só quando eles saem, né, fora dessa região do dead zone é que ela começa a se mexer, né? Tá bom? Então, esse é o conceito cinematográfico, né? Que eu acabei de explicar, não sei se mal explicado, mas entenderam o que eu falei? Não? Entenderam o conceito de dead zone, pessoal? Por que Tem a não ver pode com o mexer? cérebro, então, de ficar Tem a ver com percebendo as coisas? tempo de processamento. Na verdade, tempo de percepção. A gente processa rápido.
Mas se a gente... porque a percepção, ela é uma junção de vários efeitos, tá? Então, o problema é que a vista é o que mais traz informações brutas, tá? Se a vista fica muito poluída, ela congestiona todos os outros sentidos de percepção, né? A percepção nossa junta tudo. Junta áudio, olfato, tato, outras memórias, tá? Então tem que dar um tempo para os outros sentidos e os outros inputs juntarem, né? Se a vista muda tudo, dá dor de cabeça, o cérebro frita, né? Não é que ele não consegue processar, mas ele tenta acompanhar muita coisa junto e, e dá uma sensação ruim, tá? Pode até dar labirintite, sabia? Tem gente que criança, né? Não sei se você já ficar sabendo disso. Que no Pokémon, quando foi lançado, Pikachu dava o choque dele, né? O golpe dele dava criança Epilepsia? tinha um meio epilepsia, alguma coisa neurocomportamental estranha nas crianças. Já ouviram falar desse efeito que dava nas crianças? Ah, eu ouvi falar só, mas eu não vi direito o que que era. Então, é por quê? Porque a criança, ela tem uma velocidade de percebimento mais rápida, sabe? Ou de percepção mais rápida, né? Então, o que os adultos filtravam, aquele choque das luzes do Pikachu, as crianças pequenas, elas viam tudo acontecendo, entendeu? E elas tentavam acompanhar. Então, aquilo gerava um curto-circuito nas crianças, tá? Não porque elas fossem lentas, ao contrário, porque elas eram muito rápidas. Elas tinham uma velocidade de junção perceptual maior do que os adultos. Então, elas tentavam processar aquilo, e, né? Tem uma criança que dava até epilepsia, ataque epilético nelas, tá? Por isso, tem até filmes, né? Tem até filmes, não, tem atualmente, eu pelo menos assisti ontem, né? Ou ontem, ou domingo, talvez, um desenho que falava assim, cuidado, né? Esse filme tem flashes, né? Como acima de 10, porque cuidado, ele tem flashes demais que podem gerar outras mal-estar, né? Por causa dessa classificação aí que deu nos jogos, né? Então, mas o Dead Zone tem a ver com isso. Se você movimenta muito rápido, o sistema perceptivo humano se cansa muito rápido, né? E pode passar mal, pode dar uma desestabilização de labirintite, por exemplo, né? Ou epilética mesmo, tá? Tá bom? Bom, então, essa regiãozinha aqui, não sei se dá para ver, mas tem um azulzinho, tem umas faixas azuis, linhas azuis mais clarinhas, mais escuras, perdão, e tem uma faixa branca no meio de um fundo azul. Essa faixa branca no meio do fundo azul é o dead zone, e esse ponto amarelo aqui é o centro da dead zone, tá? Aí que eu vou colocar no tracker, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, eu defino lá uma hora, né, tá? Isso é do Cinema Machine, né? E aqui eu só quero fazer uma outra coisa, um outro filtro, né? O que é esse outro filtro? Aí, deixa eu explicar, tem tempo, né? Então, a gente fez uma câmera size, né? Que é um ajuste do tamanho da câmera para como se fosse um console 2D, né? Então, quis defender com vocês que não é só porque é para ficar mais parecido, mas porque aquele jeito é otimizado, né? Ou seja, aquele jeito é o que dá a melhor percepção, melhor prazer de jogar para o jogador, tá? Ah, professor, eu não concordo, eu acho que para mim é diferente. Tá bom, então, mas a média dos jogadores, né, reconhece aquilo como melhor, né? Tá bom? E a gente deve trabalhar para o público, né? Não para a gente só, né? Logicamente, a gente tem que fazer um jogo para a gente achar legal, mas a gente tem que se render ao que os outros entendem como bom, né? Por isso que a gente segue a Nintendo, né? Mas o que eu queria dizer? Existe uma razão, né, de tamanho de câmera e definição de pontos, e o que a gente chama de unidades, o PPU, né? Unidades de pixels, tá? Conjunto de pixels. Então, esse negócio aí, ele é um número inteiro, porém, né, esta unidade, essa granularidade de imagem, ela difere um pouco, ou até muito, das telas atuais. As telas atuais,
antigas e atuais, mas vamos falar que as atuais têm maior densidade, né? Então tem mais pixels. Então, isso não gera um problema? Sim, gera um problema chamado uma decimal, uma casa decimal, né? Tá? Uma casa decimal, no fundo é isso. O pixel é a unidade inteira, né? E as casas decimais, que são essa granularidade diferente, por exemplo, 1920, né? 1080 na horizontal por 1920 na vertical, perdão, 1080 na vertical e 1920 na horizontal, que é a resolução Full HD, tá? É diferente da resolução 640 por 960, né? Diferente. Então, a relação entre as duas pode dar um número decimal, né? Nos casos dá também. Nesse caso dá. Então, o que é importante a gente lidar com esse negócio aí é que a câmera, ela tremula, o player, né? A câmera vai acompanhar o player. E na hora que ela vai andando, ela ajusta aqui, pode ser que ela, né, ela fique para cima e para baixo, ela dá uma tremidinha, né? Então, para evitar esse negócio aí do arredondamento só por software, né, a gente faz um estabilizador de câmera. Então, isso daqui é mais importante ainda quando o seu game muda de, por exemplo, ele está numa tela de um tablet, vai no celular, ele vai num Game Boy, né? Vai num consolinho em LCD, ele vai numa tela Full HD, tá? Então, ele vai numa época diferente. Então, vai no celular com o mais velho, né? Então, quando vai mudando o pixelado dele, esse efeito fica pior ainda. Então, o que é o estabilizador de câmera? É um arredondamento, né? Um arredondamento considerando o PPU, tá? Então, é uma rotina aí. Vamos lá. Professor, isso é uma técnica velha? Não, isso é uma técnica bem nova. Então, na verdade, não é uma técnica, é o antigo adaptando-se ao novo, ou o novo adaptando-se ao antigo, tanto faz, né? Então, olha só, eu tenho que fazer uma biblioteca Cine Machine, tá? Puxo ela, eu faço uma redonda posição da câmera, tá? E olha só, é uma classe herdada do Cine Machine, tá? E você, por exemplo, aqui eu tenho PPU 32, não pela minha tela, mas pelo grid das minhas sprites, né? Acho que a gente vai trabalhar com o grid 32, tá? Das sprites, que é metade de uma tela, né? Tá, a tela tem 64, aqui tem 32, tá bem, né? Quando dá inteiro, não dá problema. Quando dá número quebrado, é que dá problema. Então, aqui, 64 por 32, dá 2 inteiro, não vai ter problema. Tá? Não ia ter problema. Mas quando dá quebrado, é que dá... Então, vamos lá. Aqui eu estou usando o tamanho de PPU da Sprite, né? 32. E aí eu estou usando esse override aqui, né? Posso papelar em stage callback aqui, mas no fundo o que é? Queria só explicar isso aqui, ó. O que é o método override, né? Override é uma feature, uma característica do C Sharp, que possibilita que você, né? Você tem uma classe que já foi implementada. O que é fazer um override? Sobrepor uma nova implementação, com parâmetros, em geral, mais parâmetros, tá? Então, se eu tenho, em geral, com mais parâmetros. Então, você tem uma classe base que você herdou, no caso aí, né, o Cine Machine Extension, certo? E você está fazendo dentro dela, já tem esse post-pipeline callback, né? E você está fazendo o override nessa função, tá? Esse método, né? Então, você está colocando mais parâmetros. Ok, só por isso. Então, o que eu estou usando aqui, né? Eu estou fazendo o core aqui, né? O stage aqui, né? Estágio aqui. E pego esse elemento body, né? Tá? Stage igual e pego esse aqui. Eu faço a posição final, né? Pós aqui é o final. A nova posição final é a posição original dela, né? E eu faço uma correção nessa posição. O que é essa correção? Eu vou arredondar tanto x quanto y. O z não precisa porque ele é 2D, né? Tá? Eu arredondo x e y. E aí faço a correção do posição que eu arredondada com a posição originária, né? Tá? E aí eu faço essa subtração aqui entre os dois. Soma subtração, né? Então, e como é que eu faço esse arredondamento? Eu faço uso meu
pixels por unidade aqui, tá? Então eu faço minha função float, minha função round, arredondamento aqui, né? Tá? Então, uso o math do round, da posição x vezes o pixels per unidade. Então, eu arredondo primeiro, né? Faço essa multiplicação e arredondo ela. E depois divido por pixels por unidade. E aí eu retorno. Este retorno aqui é o arredondado. E esse arredondado é o que eu vou subtrair, né? Ajustar da minha posição. E o que vai fazer isso? Vai fazer com que cada vez que ele mude e a resolução seja número quebrado, ele ande tamanhos certinhos, de tal forma que ele não fique fazendo isso aqui, tá? Não fique tremendo. Senão vai aparecer uma animação a mais, tá? Ah, mas professor, pode ser muito pequeno. Pode ser, mas ele tremula, tá? Então, perde a qualidade, né? Tá? Então, parece que a câmera fica chacoalhando. Por isso que chama-se estabilizador de câmera, né? Tá bom? Ok. É um detalhe técnico, né? Mas jogos de alta qualidade, né, pessoal? Unity é um engine de alta qualidade, né? Jogos de alta qualidade, eles primam por detalhes, né? Esse é um detalhe interessante, né? Que, no fundo, quando eu tiver várias instalações diferentes, a câmera fica paradinha, ou anda legal em todas, né? Tá bom? Eu já falei aqui, tá? Ok. Então, o que a gente já fez o estabelecimento de câmera, e aí vamos fazer aqui como é que eu vou criar a minha classe player, né? Do meu jogador. Então, né? Eu vou fazer vou usar esse entry pointer aqui, o onTriggerEnter 2D, né? Que tem um componente dele um collision, certo? Um collider 2D, né? Então, o que eu estou preparando aqui? Estou preparando para ele coletar itens, né? Então, o meu item que ele vai, a colisão que ele vai pegar, né? Não é com arbusto, não é, então é com coletável, certo? Então, vou colocar lá uma etiquetinha no meu coletável, né? E vou testar aqui, collision image compare tag, coletável. E, né? Essa variável, né? Que eu vou chamar, o tipo dela é item, né? Tá? Que vamos ver no próximo slide. Então, eu pego dentro do meu coletável o consumable, tá? O meu componente consumable, né? E esse dano objeto, né? Ele é do item específico, por exemplo, moeda, né? Tá? Então, se ele não é diferente, se ele não é vazio, né? Na hora que eu coletar ele, né? Que eu encostar nele, eu vou dizer, peguei, né, o objeto com tanto dano, né, perdão, com o nome do objeto que eu moeda, por exemplo, né, e aí eu vou fazer um set false, eu vou desligar ele da cena, né? Então, eu já expliquei isso, pessoal. Por que você faz um set false true em vez de você fazer um destroy, né? Que quando é bala, por exemplo, né, você destrói, né? Para não ficar andando, na tela, né? E por que o set false true é mais legal de usar por que é mais legal fazer ativar, habilitar ou desabilitar os game objects do que destruí-los? Qual que é a jogada, qual que é a ideia por trás disso, pessoal? Vocês lembram do que eu falei? Eu acho que era o desempenho, né, na hora de criar objetos ali na cena do jogo. Se o objeto já existe, você só ativar ele, é mais rápido, né? Dá um desempenho melhor do que você instanciar um novo objeto. Sim, Ou em vez de ficar criando e destruindo, é mais conveniente ativar e desativar, né? sim, Para esses sim, casos de objetos que aparecem várias vezes, né? sim, perfeito, perfeito. Então, é, na jogabilidade, no design do game é isso, perfeito. E no hardware, né? Se você destrói e instancia, vai criando buraco na memória, tá, pessoal? Então a memória fica toda pipocada, então é uma desorganização de memória, né? Então a gente fala isso, né? Então existe uma questão de hardware, né?
que os objetos que você destrói vai criando buraco na memória. Essa instância vai instanciar em outro lugar. E existe a velocidade da GPU, que ela é melhor utilizada e o recurso dela é melhor, não é gasto à toa, né? Tá? Perfeito. Então, vamos lá. No caso do site ativo, né? Então, tudo bem? Aqui eu coletei e eu vou apagar quando a colisão for, né, do coletável, né? O que é uma classe abstrata? Tá, pessoal? Então, a gente viu a função método override, né? E agora a gente vai ver a classe abstrata, tá? Então, esse modificador abstract, né? Indica o quê? Indica que você tem uma implementação, né? Você ainda está construindo a implementação. Então, é uma classe que você está... a classe são modelos. Então, você está construindo classe que ainda você não sabe direito o que vai acontecer. Isso, basicamente é isso. É uma construção incompleta. Esse é o abstract, né? Então, esse modificador pode ser usado tanto com classe, quanto métodos, propriedades, indexadores e eventos. Vamos, no caso aqui, usar para classe, tá? Então, na classe indica que ela se destina a ser uma classe base de outras classes, né? Então, e ela não se sustenta por conta própria. Você precisa completar ela com outro instanciamento definitivo, eu diria, né? Então, membros marcados com abstract. Então, quem vai completar ele é uma outra classe que não é abstrata. Lógico, para você finalizar uma classe, tudo não pode ser abstrato, né? Senão, quem que vai finalizar? Quem que vai fechar a porta aí, né? Então, quem que vai pôr o pingo no i? Então, a classe final tem que ser uma não abstrata, né? Tá? Então, vamos lá. Mas é um operador interessante, né? Principalmente quando você vai criar coisas que vão crescer, né? Então, por exemplo, você vai fazer um jogo. Ah, professor, eu queria fazer moeda, potes, balas, pó mágico. Então, você vai criando, né? Vai criando. Então, é abstrato. E vai que você está fazendo outra fase aí, né? Então, você quer criar outros itens. É o exemplo clássico de abstrato, tá? Abstract, né? Então, vamos lá. A abstract indica que a classe não pode ser instanciada e sim herdada. Aqui, pessoal, então eu só queria dizer para vocês, né? Eu fiz vários exemplos aí para vocês, né? Tá? Não, vários comentários, espero que vocês tenham visto, né? Que quando você tem uma classe, não é legal você fazer comentário barra barra da classe. Eu fiz barra barra aqui porque eu estou dando aula, né, pessoal? Tá, mas professor, o senhor fez barra barra na aula, né? É que eu estou explicando a aula, então eu não tô querendo comentar a função da classe caractere aqui no. Entende, não? Então, professor, o senhor fez slide aqui e você me enganou, né? Então não é que eu me enganei. Aqui eu estou comentando um código que eu fiz para dar aula, né? Então, se eu fosse documentar esse negócio aqui, eu teria que usar o barra, 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 summary, tá? A instrução C# fala que para comentários de classe é melhor usar summary. Ou barra asterisco, asterisco barra. Só que eu acho que é mais elegante. É uma opinião minha, que também a Microsoft deixa em dúvida, né? Métodos, comentário de bloco, né? Barra, asterisco, asterisco, barra, tá? Então, aqui, se eu fosse uma documentação formal, eu usaria barra, 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 summary, e aí diria o que eu queria dizer dessa classe aqui. No caso, eu não estou explicando, né? Eu não estou explicando o que faz essa classe caractere aí, tá? Se eu fosse comentar documentado, eu deveria fazer barra, 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 summary, tá? Indicação da Microsoft. Aqui eu estou fazendo comentário de aula, então vamos lá. Abstract indica, eu estou comentando só esse cara aqui, hein? Tá vendo? Tudo bem? Estou comentando só essa palavrinha aqui, ó, esse modificador. Diga que a classe não pode ser licenciada, mas herdada. Herdada bom, herdada, né? Ok. Então vamos lá. Eu estou fazendo a classe caractere, eu estou fazendo dentro dela, né? Ela é do Unity, né? Do Mono Behavior, e ela tem pontos dano e máximos pontos de dano. Tá bom? Mas ela está incompleta. Ela não tá definida inteiramente. Certo? Por isso que ela chama abstract, né? Tá bom? Entenderam esse comentário que eu fiz do summary, pessoal? Que eu dei feedback em todos os trabalhos que vocês me entregaram? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A diferença de bloco, do barra, asterisco, asterisco, barra?
No fundo sempre se pode usar barra barra para comentários de linha, ou um comando específico, tá? Como é o caso aqui, né? Se eu quero documentar classes, é melhor usar summary, tá? 3 barras. Se eu quero comentar métodos, melhor usar barra asterisco, asterisco, barra. Por quê? São comentários de natureza diferente, tá? São sempre comentários de natureza diferente. Quem usa sempre barra barra não leu a documentação da Microsoft, ou pode ser que não goste, né? Também pode ser que não goste. Mas é como a aula, né, pessoal? A gente está usando a referência da chefia, né? Tá? Ok? Tudo bem? Vamos lá. O que são objetos scriptáveis, né? Objetos scriptáveis são aqueles que são programáveis no Unity. Então, olha só, eu estou fazendo objetos que em runtime ou no meu ambiente, né, eu vou mudando. Como assim, professor? Eu no Unity eu posso criar coisas para o Unity, tá? Então, ok? Então, eu no Unity posso criar coisas para o Unity, tá? Já a gente faz isso com os componentes, com os prefabs, mas a gente pode fazer scripts ou pedaços de programas que acabam ficando dentro do Unity no meu programa, lógico, né? Ok? Então, são objetos scriptáveis. É uma outra natureza de componente, né? Objeto scriptável, tá? Ixi, olha o type aqui. Boa prática, Photon Tape. Organizar as pastas do script em 2 subpastas. Monobehaviors, que são todos os que tudo que a gente fez até agora sempre foi monobehavior. Por quê? Porque vinha sempre herdado do Unity. E outra pasta, barra, nos assets, né? Scriptable Objects, são aqueles que eu estou criando fora do ambiente do Unity, ou que não herda monobehavior, e eu vou agregar o Unity, tá? E o Unity vai entender isso mesmo, que eu estou agregando coisas, tá? Ok? Para dizer que são duas naturezas diferentes, eu passo 2 pastas diferentes, né? Ok? Boa prática, né? Pode misturar tudo também, mas não é boa prática. A bagunça. Vamos lá. Object Script. Então, Object Scripts são um conceito importante para o desenvolvedor que procura construir uma arquitetura Unity mais limpa. Legal, né? Ou seja, eu uso as coisas do Unity e eu quero pôr mais minhas coisas. Então, beleza. Então, bota aí Scriptable Objects, né? Certo? Object Scripts podem ser pensados como containers de dados, exatamente, reutilizáveis. Então, no fundo, é um componente de script, né? Via script gerado por meio de menu. Então, o Unity, quando eu fizer o Scriptable Object, ele aparece no menu lá do Create, lá, nossa, quem criou isso? Vocês, tá? A gente vai criar coisas que o Unity vai reconhecer que a gente criou e ele deixa a gente, no ambiente de desenvolvimento, ele aparece, tá? Menu de Create, lá, de Edge, né? Edge. Existem 2 casos para esses objetos. Redução de uso de memória. Então, otimização de hardware, né? Para quem vai programar para console, quem vai programar para celular, quem vai programar para cartão, né? Não sei se tem gente que já programa para isso. Quem está programando para cartões. Né? Tinha aluno que trabalha para isso, né? Aplicativo de celular, memória flash, ou coisa de console, ou embarcado, né? É isso aí, né? Isso é feito em vez de fazer uma cópia dos valores, perfeito. Então, você não tem a cópia, você tem aquele núcleo de código já pré-definido, né? Conjunto de dados plugáveis pré-definidos, que é o nosso caso aqui. Do jogo, não é o primeiro, não é essa redução de uso de memória, né? Poderia ser, mas não é. E a gente está fazendo porque a gente quer fazer dado plugável pré-definido. Os itens, né? Eu quero criar itens, são meus objetos scriptados, né? Então, a gente está no segundo caso aqui. Modo comum de uso no Unity. Ao usar o ObjectScript, cada vez que se faz uma referência a um script ativo, objeto script ativo, né? Referimos ao mesmo objeto de memória. Então, é aquela coisa parecida com o static, tá? Só que é um script. Não é mais só uma variável, mas é um script daquilo lá. Tá? Bom, um código, né? Ou uma classe. Pode ser uma classe, né? Tá? Assim, se alteramos qualquer dado nessa referência do objeto script, mudaremos os dados nesse objeto script ativo em si. E todos os outros objetos,
todo mundo que referencia sempre aquilo lá, tá? Porque é um, é um objeto script, na verdade é uma classe inteira, né? Que se fixa lá, né? Certo? Se quiser alterar algum valor no objeto script no runtime, sem alterar permanentemente os dados, então deve fazer. Então, se você quer fazer uma alteração, você tem que copiar, porque senão altera tudo, porque você está referenciando sempre aquelas linhas mesmo, tá? Os desenvolvedores de Unity usam para dados plugin, concretamente itens, né? É o nosso caso aí, né? E a gente tem um estoque lá, um inventário, né? E aí a gente vai pegando eles, né? Objetos custom também podem ser usados para propriedades, tipo ataque, defesa, né? Então, quem vai fazer aí a Larissa ia fazer um jogo de carta, quer fazer, então pode ser por aí, tá? Sofisticado, fica legal. Objetos programáveis, dica, né, pessoal? Logicamente, não precisa fazer, mas é legal exercitar essas coisas mais sui generis, né? Quando a gente está fazendo coisas nossas. Porque aí, quando alguém pedir para vocês fazerem, já fiz uma vez, eu vou fazer assim, né? Aí não é para o chefe, o projeto que você queira, né? Porque é legal exercitar nas nossas coisas. Eu sempre acho isso, né? Melhor você aprender ralando nas suas coisas do que você ter que fazer do jeito que você, poxa, vou ter que aprender, não estou entendendo, porque é coisa de outro, né? Então, sempre é bom desenvolver as nossas coisas, eu acho. Né? Aprender coisas diferentes e sugêneres, fazendo as nossas coisas. Objetos programáveis é de uma classe scripted object, né? Então, essa é a classe scripted object, que é tempo de execução, né? Não monobehavior. Então, ela não é filha de não é herança de monobehavior, né? Certo? Por isso, não adianta. Puxa, não está funcionando stat, não está fazendo update, não está fazendo um monte de coisa, porque não é entry point do Unity, né? Então, não vai conseguir usar isso porque você não está herdando, né? Então, não vai herdar nada dessas coisas, né? E nada, não herda nada do que o Unity, o monobehavior gera, né? Objetos scriptáveis são usados para armazenar containers de dados modificáveis, né? Como eu falei, cartão de crédito, celular, etc. Né? Relógio watch, né? Smartwatch, essas coisas. Né? Object script não é do monobehavior, não pode ser anexado, não pode anexar no game object, porque no game object só aquilo que é herança do monobehavior, né? Então, em vez de anexar a game objects, você criar uma referência. Então, você pega um script que cita ele, que puxa ele, um get component, por exemplo, né? Certo? Esse originário usa a herança de monobehavior, e aí ele chama ou pega componentes do outro objeto scriptado, né? Esse é o jeito de usar que a gente vai fazer, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, eu crio, olha só, create asset menu. Então eu vou lá no menu do Unity vai aparecer, do menu create do Unity vai aparecer no item. Poderia colocar, né? Vocês podem colocar aí, né? O nome de vocês. Então, mas recomendo botar item aí. Ou o jogo de vocês, não tem problema, né? Inventário de vocês, então. Publique esse item aqui. Esse não. Esse item é o nome do menu. E aqui é a classe, né? A classe item. Eu tenho nome, acho que tem uma dúvida. Não, acho que aqui, o que tiver aqui, tem que estar aqui, tá? Posso estar enganado. Então, se você criar um nome doido aqui, tem que estar um nome doido na classe também, senão não vai dar certo. Ele não vai conseguir referenciar, né? Então, o que está aqui vai estar aqui. E ele é um objeto scriptável, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei o nome do objeto, a sprite que está respectiva a ele, né? Então, moeda, etc, né? Quantidade, né? Que tem isso aí. Se ele empilha ou não é um ball, né? Né? Fica um em cima do outro, que é o caso da moeda, né? E se ele é enumerável. No caso aqui, perdão, se é enumerável, que tipo item eu enumerei aqui, né? Então, eu enumerei moedas, depois health. Enumerável é inteiro, né? Então, moeda é zero, né? Se não me engano, e o health é 1, né? Acho que começa com zero. E, Professor, sim, aqui você estaria criando toda a lista de itens, né? Nesse momento, eu estou criando o enum, não toda, o enum, né? Então, o enum pode crescer, entendeu? Eu dei um exemplo aqui, mas vocês podem criar mais depois, né? Na verdade, eu vou pedir que vocês criem mais depois, tá? Porque o enum você vai só ir entrando, né? E ele vai colocando aqui, certo? O que eu criei aqui são
as características desse item aqui, né? Entendeu? Ele tem um nome, tem um sprite, quantidade, se ele impede ou não. O tipo tá aqui, o enum, né? E tipo item, o tipo item bom, eu criei um tipo, né? Eu criei um tipo chamado tipo item, tá bom? Então, eu criei as características do item, né? E quantidade deles, ou especificidade deles, vocês vão colocando aqui, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, ó, aí quando você dá o botão direito do mouse, né, no projeto, aparece o item aqui, porque você fez aparecer aqui o item no menu, né? Legal, né? Então, o Unity reconhece que você está montando coisas fora ele, tá? Ok? Legal, bem legal. Consumável, né? Perdão. Como o objeto script não é de monobehavior, eles não podem ser anexados, como eu comentei anteriormente. Vamos escrever um pequeno script consumable, né? .cs, que herda de monobehavior, aquela coisa, né? Alguém tem que fechar para fazer funcionar no Unity, né? Para me colocar ele no spectrum, na hierarquia, né? Então eu criei uma classe consumable, né? Que ela herda de monobehavior, certo? Né? Então vou lá, consumable é de monobehavior e ela chama o item, tá bom? E ela vai lá e acessa o public item, né? Então ela vai poder fazer a junção entre a classe anterior, scriptável, com o monobehavior, com o Unity, né? Para você poder colocar isso no Game Object, na cena, né? Tá bom? Acho que a gente tem que ter o Unity Engine aqui. A outra não precisava ter, né? A outra... Ah, é verdade. Precisa ter, senão... Não, aqui eu preciso ter, senão ele não faz o Create Asset, né? Mas... a princípio, se eu não, vou, não vai aparecer o item lá, não precisaria nem ter o Unity Asset, tá? O Unity... a Unity Engine aqui, né? No caso, como eu quis aparecer o no menu, o item lá, eu precisei usar a biblioteca Unity, né? Tá? Bom, a única coisa que essa classe aqui é que ela chama a minha classe anterior, né? Tá? Ok? Então, aqui, só para... no Preference, lá, no Runtime, lá, no menu de edição, o de file, eu não lembro, é no menu lá no Unity, né? Você tem a layer de colisão, que é no fundo é de interações. Lembra do collider, né? Do collision? Então, a gente tem todas as entidades, né? Que vão aparecendo aqui, né? Componente de entidade, lembra? As entidades. E aí, por exemplo, inimigos não interagem com o inimigo não coleta moeda e nem coração. Então, eu desclico aqui, tá? Então, mas o inimigo, por exemplo, todos os outros ele detecta, né? Menos no meu caso aqui os consumáveis, certo? Chama matriz de interação, né? Pro collider, pro collision, né? Diretor de colisão pegar, né? Inimigos não terão interação com os coletados. Tudo bem? Só uma definição aí, né? Senão ele vai roubar as vidas e as moedas, né? Tá? Ele apaga elas, né? Itens consumáveis, certo? Então, vai aparecer aqui, né? Depois que eu rodar, compilar tudo, né? Então, apareceu todos aqueles public, né? Aparece aqui, ó, certo? Aqui, pessoal, eu peguei do livro, né? Eu rodei isso aqui, mas quando eu gerei isso daqui ano passado, eu não tinha rodado ainda. Então, eu peço desculpas se está em inglês, né? Tá? Então, o nome do objeto, mais prática, a quantidade, ser empilhado e o tipo do item, né? Tá? No caso é moeda, né? E aqui é o sprite, né? Então, na hora que você executa, aparece, né, o item consumável aqui, você tem que associar no inspector, né, tá? A moedinha lá com ele, né? Mesma coisa para coração e mesma coisa a associação que são associação, todos os públicos você tem que associar. Se você deixa um public vazio, é uma interface que não tem ligação, né? Então ele vai falar,
falta referência, né? Ponteiro nulo, né? Ponteiro nulo. Esse é o erro, mensagem de erro que ele vai dar, tá? Ponteiro nulo porque falta referência. Você põe um public lá, alguém tem que referenciar ele, senão é uma interface sem interfaceador, né? Tá bom? Todos os públicos que tem que ter uma ligação, senão é uma interface, é um conector desconectado, a gente fala, né? Tá bom? Então, estamos acabando, pessoal. A gente só tem aqui a classe player agora com os itens, tá? Então já tinha lá os game, tinha feito anteriormente que ele pegou, né? O item pegou o item, se a colisão, né? Do coletável, isso aqui já é o meu script, né? Como eu falei que eu rodei, né? Acertou, aí eu tipo o switch, já faço um switch aqui, um switch case, né? Tá um encadeado de ifs, né? Só que a vantagem do switch case é que eu posso acessar os tipos, o ponto, né? Então, vou lá. Case, item, tipo item, moeda, né? Então, no caso aqui, sai. Porque eu não fiz o jogo nessa parte aí. Porque acho que eu não me engano, se não me engano, a customização, vocês que vão fazer a finalização do jogo, tá? A gente só pega. O que vocês vão fazer com isso, eu não sei, tá? Então, pro laboratório. Então, a moeda eu pego. O coração não, né? O coração, ele vai dar mais vida. Então, ele tem um método aqui, ajuste dano, né? Que é o dano do objeto, é a quantidade de vida que ele dá, certo? E aí, entra break e o default break, certo? Então, se todo esse switch aqui entrou, porque antes era só desativar coletei e apagar ele, né? Tá? Posso colocar um loop, né? Só que aí você precisa fazer eu descontei, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ensino, botei lá no vídeo como se dá um feedback sonoro, né? Então é legal botar um feedbackzinho sonoro de quando você coleta um item. Aqui não dá, mas é muito fácil colocar um feedback sonoro, né? Tá, um playzinho, né? Na hora que apaga, né? Ele dá um feedback de que ele pegou, né? Tá? A gente já fizemos um laboratório em cima disso. E aí, por fim, né, pessoal? Você põe o que é o ajuste de danos, é outro. Perdão, outro não. É a continuação dessa classe player aqui, né? Tá? Você faz o ajuste de dano objeto, quantidade, então, no caso, atualiza os pontos que ele tinha, né? Pela quantidade. E no meu caso, para ter um feedback do console, eu mostro quanto tá, né? Por enquanto, porque a gente vai fazer uma health bar, né? Tanto já fazer no inventário, tanto o não é o Adapt Display, tá? Não é. Mas não é porque que eu lembro o que aconteceu, né? Ficou muito grande esse laboratório. Não é que ficou grande, ficou muitas partes. Então, como eu queria pedir mais customizações, eu não deixei ele muito chato, muito detalhado. Mas podia fazer um redato, né? Mas no caso aqui eu ia fazer um inventário por cima só, mas poderia ser um redato, tá? Se você quer um jogo mais sofisticado. Eu só não fiz para não ficar muita coisa entregue, pouca coisa pedida. Então eu fiz ao contrário. A gente faz junto, mostra fazer, né, juntos várias coisas e peço algumas até razoáveis, né, para valer mais o laboratório, né? Tá? Então, no fundo, a vida deles vai aumentando pela coleta dos corações, certo? Que vai depois, mais à frente, mostrar no inventário, né? E por fim, né, pessoal, as moedas. Aí, sugestão, você pode gerar bônus, força mais, o seu player tem mais arma, né? Não sei e tal, né? Ou pode ser uma tarefa cumprida, você tem que coletar 5 de cara, não sei. E aí, para você passar de fase, né? Aí tudo vai depender do jogo de vocês, tá? Porque essa parte eu deixei livre para vocês pensarem no que vocês querem passar de nível para outro, tá? O jogo, acho que a gente vai mostrar, tem 2 níveis, mas eu pedi que vocês criem outros, e as regras também vocês que vão definir. Tá bom? Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal, né? Alguma dúvida, pessoal, do que vocês têm que fazer no laboratório aí dessa semana? Ou, desculpa, do código aqui, do que a gente explicou aqui hoje? Tudo bem? Tudo Tudo bem? bem. Ok.
Então, boa tarde, pessoal, tá? Bom Obrigado, laboratório. professor. Até mais. Até mais. Boa tarde, professor. Até mais.